Você já se sentiu como um arquiteto parado diante de um terreno imenso e vazio? O terreno é o seu futuro. Em suas mãos, algumas ferramentas, seus talentos, seus sonhos. E sobre sua mesa, a pressão esmagadora de ter que desenhar e construir algo grandioso, algo que tenha significado. A sociedade, a família e até mesmo a voz dentro da sua cabeça sussurram: não erre, não desperdice o terreno, construa algo que vale a pena. Essa pressão pode ser paralisante, o medo de escolher o projeto errado, de assentar o primeiro tijolo no lugar incorreto, nos faz ficar imóveis, ansiosos, questionando cada passo. É nesse exato lugar que o anseio por um propósito se torna quase um grito na alma. Deus, qual é o caminho? Qual é a planta? O que o Senhor quer que eu construa com esta vida que me deu? Se eu te dissesse que a grande verdade do reino não é que Deus te entregou um terreno vazio e te desejou boa sorte. A verdade é que o arquiteto do universo não terceiriza seus projetos mais importantes. Ele já tem a planta baixa completa, detalhada, e ela é infinitamente mais incrível do que qualquer coisa que pudéssemos desenhar. A nossa missão, portanto, não é criar o plano, mas ter a coragem de descobri-lo. Mas antes de ler a planta, você precisa entender o material de construção principal, e ele já está dentro de você. A pergunta que ecoa na mente de todo buscador de propósito é: o que eu devo fazer? Mas essa é a pergunta errada para o começo da jornada. A direção de Deus, a primeira etapa da sua arquitetura, não começa com um o que ou um onde. Ela começa, invariavelmente, com um quem. Quem Deus te criou para ser? Veja bem, você deseja ardentemente saber qual carreira seguir, qual projeto abraçar, qual caminho tomar. Esse é o desejo legítimo do seu coração. Mas a nossa tendência é procurar as respostas em plantas baixas que não são as de Deus. Procuramos em títulos de cargos, em expectativas familiares, no status social, no salário que sonhamos em ter. Nós tentamos construir nossa identidade a partir do que fazemos e é por isso que vivemos tão frustrados e inseguros. Se o seu trabalho for tirado de você, quem você é, se o seu ministério mudar, quem você se torna. Ficamos perdidos porque construímos sobre um terreno instável. Então, Deus nos convida a fazer um movimento contrário. A primeira e mais fundamental pista para a sua direção futura está trancada dentro da sua identidade original. Antes que o mundo te dissesse quem você deveria ser, Deus já te formou com um design único. O seu propósito não é algo que você busca fora, é algo que você escava de dentro. Para isso, você precisa fazer um inventário da alma. Pegue um caderno e, de forma honesta, comece a listar. Primeiro, quais são os seus dons inatos? Não as habilidades que você aprendeu por obrigação, mas aquelas que fluem de você com naturalidade. Segundo, quais são as suas paixões santas? Aqueles temas, causas ou atividades que fazem seu coração acelerar, que te fariam passar horas pesquisando sem ver o tempo passar. E terceiro, o que te causa uma santa indignação? Quais são as injustiças no mundo que, quando você as vê, algo dentro de você grita: isso não deveria ser assim? Esses não são sentimentos aleatórios. São ecos do coração do próprio Deus dentro de você, apontando para os problemas que você foi projetado para resolver. Sua identidade em Cristo, formatada com esses dons e paixões, é a fundação de concreto sobre a qual toda a arquitetura do seu futuro será erguida. Sem ela, qualquer estrutura desmorona. Com a fundação da sua identidade estabelecida, como começamos a enxergar as paredes e os cômodos que Deus projetou, os sinais estão mais perto do que você imagina.
Se a sua identidade é a fundação, os sinais de Deus são as linhas guia na planta baixa do seu futuro. Muitas vezes esperamos uma voz audível do céu, mas o arquiteto divino é muito mais sutil e ao mesmo tempo muito mais presente no nosso cotidiano do que percebemos. Ele fala através de padrões e confirmações. Aqui estão 3 sinais práticos que ele usa para mostrar o caminho. O primeiro sinal é o que eu chamo de conexão de portas. Em Apocalipse 3:8, Jesus diz: Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. A soberania de Deus se manifesta em oportunidades que se alinham perfeitamente com os dons que Ele te deu. Pense nisso. Uma conversa inesperada que leva a uma oportunidade de emprego na área que você ama. Um curso que surge com uma vaga na hora exata em que você pode fazê-lo. A pessoa certa aparecendo no momento certo. Isso não é sorte, é orquestração. Da mesma forma, uma porta que se fecha com força, apesar de todos os seus esforços, não é um sinal do seu fracasso, mas sim da proteção e do redirecionamento de Deus. Uma porta fechada por Deus é tão parte do plano quanto uma porta aberta. A questão é, você está prestando atenção no fluxo das portas que se abrem e se fecham na sua vida? O segundo sinal é inconfundível. A confirmação da paz. A Bíblia, em Filipenses 4:7, fala de uma paz que excede todo o entendimento e que guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Note, ela não diz ausência de problemas. Ela diz paz. Essa paz atua como um árbitro no seu coração. Quando você está avaliando 2 decisões, 2 caminhos, e um deles, mesmo que pareça mais difícil ou ilógico, traz uma calma sobrenatural ao seu espírito. Preste atenção. É o selo de aprovação do Espírito Santo. Por outro lado, se uma oportunidade parece perfeita no papel, mas te rouba o sono e te enche de uma ansiedade inexplicável, isso é um alerta. A paz de Deus não é passividade. É uma certeza ativa que te diz: estou neste caminho com você. Pode seguir. O terceiro sinal é o conselho sábio. Provérbios 15:22 nos lembra que os planos fracassam por falta de conselho, mas se realizam com a ajuda de muitos conselheiros. Deus nos colocou em comunidade por um motivo. A direção que Ele te dá individualmente será, muitas vezes, confirmada por pessoas maduras na fé que caminham ao seu lado. Não se trata de pedir a opinião de todo mundo, mas de buscar a sabedoria de líderes, mentores e amigos que genuinamente torcem pelo seu propósito em Deus. Quando você compartilha o que sente que Deus está te direcionando, e a resposta deles é uma confirmação que ressoa com o que já está no seu espírito, você tem um poderoso sinal verde. Deus ama confirmar sua palavra através de vozes confiáveis, portas abertas, paz no coração e conselho sábio. Esses são os marcadores na sua planta baixa. Mas e quando os sinais parecem claros, mas o próximo passo exige um salto no escuro? É aqui que a maioria dos buscadores de propósito desiste. Você analisou a fundação da sua identidade? Você decodificou os sinais na planta baixa, as portas, a paz e o conselho? A direção parece mais clara, mas então surge o abismo entre o saber e o fazer, e com ele, o medo. O medo de dar um passo em falso, o medo de interpretar os sinais de forma errada e, de alguma forma, sair da vontade perfeita de Deus. Deixe-me dizer algo que talvez você precise ouvir. Esse medo é normal. Ele não é um sinal de que você está no caminho errado. É a prova de que você está levando o chamado de Deus a sério. Mas a fé não é a ausência do medo, é a ação apesar dele. Pense no construtor de uma imensa catedral medieval.
O homem que assenta o primeiro tijolo no alicerce não tem a visão completa do vitral que ficará a 50 metros de altura. Ele não consegue visualizar o pináculo da torre. Sua tarefa é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profunda. Assentar aquele único tijolo da melhor forma possível, exatamente onde o mestre de obras, o arquiteto, mandou. A glória da catedral não está em um único tijolo, mas na fidelidade de milhares de pequenas ações de obediência. Essa é a estratégia de Deus. Ele é o grande arquiteto. E ele raramente nos mostra o projeto final com todos os detalhes. Por quê? Porque o objetivo dele não é apenas construir uma obra através de nós, mas construir a nossa fé nele. Se tivéssemos um mapa completo para os próximos 10 anos, precisaríamos de planejamento, não de confiança. Precisaríamos de gestão, não de dependência. Deus nos mostra o próximo passo, a próxima decisão, o próximo sim. A clareza que tanto buscamos sobre o nosso futuro não é um pré-requisito para começarmos a agir. Ela é a consequência da nossa obediência no hoje. É no movimento, no pequeno passo de fé, que a luz se acende para o passo seguinte. A sua fé não é medida pelo quão longe você enxerga, mas pela sua coragem de caminhar até onde a luz alcança. Então, como transformar toda essa arquitetura divina em algo que você pode começar a construir literalmente amanhã, hoje? Nós desvendamos a verdade de que você não está perdido em um terreno vazio. Você está no centro de um projeto arquitetônico divino, uma construção magnífica que é o seu propósito. Vimos que tudo começa com a fundação, que é a sua identidade única em Cristo, com os dons e paixões que Ele mesmo plantou em você. Em seguida, aprendemos a ler a planta baixa, decodificando os sinais práticos que Deus usa para nos guiar. As portas abertas e fechadas, a paz que serve como árbitro e o conselho sábio da nossa comunidade. Por fim, entendemos que a estrutura é erguida pela obediência, pela coragem de dar o próximo passo, mesmo sem enxergar o projeto inteiro. A arquitetura divina é grandiosa, mas ela se torna real através de ações pequenas e consistentes. Por isso, quero te deixar com um desafio prático e poderoso. O propósito da sua vida inteira é identificar uma coisa que você aprendeu hoje, um dom que precisa usar, um sinal que recebeu, um passo de obediência que precisa dar e agir sobre ele. Qual será o seu primeiro tijolo? Talvez seja fazer aquela ligação, se matricular naquele curso, pedir perdão a alguém, ou simplesmente dedicar uma hora para listar seus dons e paixões. Não despreze o poder do pequeno começo. Eu quero te convidar a fazer parte desta comunidade de construtores de propósito. Compartilhe aqui nos comentários. Qual será o seu primeiro tijolo? Ao declarar, você se compromete e ao ler os passos dos outros, você se inspira. Lembre-se, Deus é o arquiteto. Confie no plano, pegue o capacete e assente o seu primeiro tijolo hoje.